Olá, pessoal! Continuando o nosso curso de Meliponicultura e Ciência Cidadã, essa é a continuação da aula 5 e agora eu vou falar sobre reforço alimentar para as abelhas sem ferrão. Bom, na aula passada eu estava mencionando sobre as abelhas e os recursos necessários, a importância dos recursos florais e desse processamento do alimento no ninho e armazenamento. No entanto, a gente sabe que as abelhas enfrentam vários desafios para conseguir esses recursos hoje. A gente tem ambientes muito degradados e às vezes é difícil que tenha uma diversidade de recursos disponível para as abelhas que a gente quer criar. E quando a gente quer começar uma criação meliponária, a gente tem que pensar então no nosso pasto apícola. Aqui tem algumas recomendações para se pensar nesse pasto apícola, que são o plantio de árvores com florada em massa para ter recursos em abundância, são recursos que a gente sabe que são importantes para as abelhas. Além das árvores, pensar em diversos tipos de hábitos de plantas, não só árvores, então arbustos, trepadeiras. Lembrar de ter floradas ao longo do ano, pensar em todos os meses tendo alimento disponível para essas abelhas e não só alimento, pensar no fornecimento tanto do néctar e do pólen, como também de resina, né? Mas se ainda assim houver algumas dificuldades, a gente recomenda entrar com um reforço alimentar, mas veja bem, pensando sempre nessa alternativa como uma alternativa final. Pense então antes no plantio das árvores, no fortalecimento dos ninhos e caso ainda assim tenha algum problema, aí você entra com a alimentação artificial. Porque a gente sabe que essa alimentação artificial nunca vai ser tão rica e ter tantos nutrientes como a alimentação natural. Por isso ela não vai ser tão saudável para as nossas abelhas. Então ela é uma opção em casos de necessidade, que são épocas que tem escassez do alimento natural no meio ambiente e quando o ninho está fraco. Como que dá para reconhecer isso? Quando você faz a inspeção, se o ninho está forte, você vê um favo de cria grande, com várias células em construção, a rainha está lá, ativa. Caso contrário, o ninho está fraco, você vê um favo de cria pequeno, esburacado, o cerume está meio ressecado. Nesse caso, sim, você pode entrar com o reforço alimentar. Então, como a gente já viu, a gente tem que pensar tanto na alimentação energética como na proteica. E quais são as opções no caso da alimentação energética? Aqui a gente tem algumas sugestões, então muitas pessoas usam xarope de açúcar, mais ou menos diluído em 50%. Você pode fazer um xarope de mel, comprando mel de apis mellifera para fazer esse xarope para as abelhas. E tem algumas opções mais secas, que são pasta candy, que é uma mistura de mel e açúcar, açúcar puro, ou tem gente que até dá rapadura para as abelhas. A ideia é que ela vai consumir esse açúcar e umedecendo à medida que ela precise. Tem alguns tipos de alimentadores também, no caso do alimento líquido, você pode fornecer em diferentes alimentadores. Aqui a gente tem alguns exemplos. Esses daqui do livro do Dr. Paulo Nogueira Neto, ele tem essa opção de um tubinho com o xarope dentro, fechado com um pouquinho de algodão, ou um copinho com o xarope e o algodão flutuando para as abelhas não se afogarem. Outra opção também é usar alguns flutuadores, podem ser esses palitinhos de madeira de sorvete, para que a abelha consiga acessar o alimento sem se afogar. E tem também alimentadores externos, que são essas garrafinhas que você conecta na sua caixa e as abelhas vão lá de dentro coletando esse alimento. Qual que é a melhor forma de fazer? Qual que é a melhor diluição? Depende, não tem uma resposta para todo tipo de abelha, uma resposta única. Então, o melhor é você testar para saber o que a sua abelha gosta. Então, pode ter variações entre as espécies, pode ter variação de acordo com o que o ninho precisa. Então, aqui tem um exemplo de um teste que você pode fazer com diluições diferentes de xarope de açúcar. Então, a gente sabe que dentro dessa variação de 40% a 60% são diluições aceitáveis.
Então, você pode oferecer esses 3 tipos para o seu ninho e ver qual elas pegam mais. Qual elas preferirem, você vai usar depois do seu teste. Isso você pode fazer também para os tipos de alimentadores. E isso costuma variar, então, de acordo com a espécie, essa preferência pelo alimento, e também pela necessidade do ninho. Então, se o ninho está precisando mais de água, as abelhas vão preferir um alimento mais diluído, que vai ter mais água do que açúcar. Por outro lado, se ela precisa de mais energia, talvez ela prefira um xarope mais denso, com mais açúcar. Por isso, vale muito a pena testar. Aqui tem um exemplo de alimentação artificial bem sucedido, que é o do meliponicultor Paulo Menezes, lá de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e ele cria jandaíra. E lá ele tem um manejo bem que acontece de acordo com a estação do ano. Então tem uma época chuvosa em que tem a florada. Nessa época, então, os ninhos ficam fortes e ele faz a divisão e também faz a extração de mel, porque ele sabe que nessa época teve a florada, os ninhos estão tão fortes e você consegue extrair o mel. Por outro lado, na época seca, que é essa daqui, ele faz alimentação artificial com xarope. Isso ajuda os ninhos a se manterem, tanto que quando ele oferece esse alimento, ele tem um aumento na produção de mel. E como ele faz essa alimentação apenas na época seca, que é quando as abelhas precisam, ele sabe que elas vão consumir esse alimento e não vão armazenar. Então, o mel que ele depois vai extrair não vai ser de xarope, vai ser mel vindo do néctar das flores mesmo. Então, fornecendo essa alimentação artificial, ele teve um aumento de 37% na produção de mel. Então, se a colônia produz 1 litro de mel por ano, ela passa a produzir 370 ml a mais. É bastante coisa, né? Esse trabalho foi feito pelo nosso grupo e tá na Mensagem Doce. Quem quiser acessar, tá disponível na internet. Então, falamos da alimentação energética, agora entrando na alimentação proteica. Quais são as opções? Você pode usar pólen de apis mellifera, comprado em alguma loja, pode ser seco ou pode ser hidratado. Você pode usar pólen de abelha sem ferrão, então tem algumas espécies que produzem muito pólen e você pode retirar esse pólen para dar para outro ninho. Então, tem muita gente que faz isso com mandaguari, ela tem bastante armazenamento de pólen e você pode usar esse pólen para outras abelhas. Tem a opção de fazer um bombom de pólen com uma mistura de pólen envolvida por cera, e aí você oferece isso para as abelhas manipularem depois. E tem substitutos artificiais, que são alimentos fermentados feitos de levedo de cerveja ou de extrato de soja. Novamente, aqui o recomendado é fazer teste de preferência. Aqui tem algumas fotos com exemplos. Aqui eu estou oferecendo pólens diferentes, dá para ver pela cor diferente, e dá para ver esse aqui, ó, tem muito mais abelha comendo do que esse. Então, esse daqui é o preferido, continua com ele. Aqui é um teste com diferença na hidratação desse pólen. Então, aqui tem um pólen hidratado e um pólen mais seco. Com certeza, elas estão preferindo o seco, né? E é com ele que a gente continua a alimentação. No caso dos alimentos artificiais, fermentados, aqui tem uma publicação da Embrapa com algumas receitas, com uma receita que eles verificaram uma boa aceitação pelas abelhas. E aqui tem um exemplo de incubadora para fermentação de alimento artificial, foi feito para apis, mas pode ser aplicado, tem pesquisas sendo feitas para aplicar esse mesmo tipo de alimentação para as abelhas sem ferrão. E aqui mostra então um alimento seco, sem fermentar, e um alimento fermentado. E a gente sabe que o alimento fermentado tem uma melhor aceitação pelas abelhas. Existem estudos que mostram que essa alimentação artificial as abelhas aceitam, no entanto, elas vivem menos quando elas são alimentadas com esse tipo de alimentação proteica. Então, elas têm uma redução na sobrevivência, uma redução pequena, mas
mas é uma redução. Mas se você tiver com o seu ninho muito fraco, você não tem florada nessa época, não tem outra opção, não tem pólen para fornecer, talvez seja uma boa saída, mesmo que tenha algum efeito negativo, as abelhas vão sobreviver até uma época mais favorável. Então a gente sempre tem que pesar essas opções para saber o que é melhor. Por fim, eu queria alertar para alguns problemas que vem acontecendo. Então, muita gente usa pólen de apis para fortalecer os ninhos, e isso acabou transmitindo alguns patógenos, umas doenças que aconteciam na apis mellifera para as abelhas sem ferrão. Então, recentemente a gente teve o caso da cria pútrida europeia. Então, por causa da alimentação com pólen de apis contaminado por essa bactéria, essa doença passou para as abelhas sem ferrão. Então, nessas fotos dá para ver o efeito dessa doença. As larvas morrem, ficam com um cheiro ruim, o favo de cria fica com várias falhas e leva uma perda muito grande de operárias no ninho, que pode resultar na perda desse ninho. Então, tomar cuidado com a origem desse pólen que você compra para alimentar as suas abelhas. Ok, pessoal, é isso. Se tiverem dúvidas, manda lá pra gente. E eu agradeço a atenção. Até mais!